3 milhões de pobres, mas agora chegam a 19 milhões. E outro, o jornal de hoje, La Nación. A pobreza subiu a 42% em 2020 e já afeta 19 milhões de argentinos. Então, os jornais da Argentina dizendo que aumentou o número de pobres em função das medidas restritivas de lockdown e confinamento. O Brasil está indo no mesmo caminho. Eu não sei o que passa pela equipe lá de alguns governadores que mantém essa política de fechar tudo. A política de fechar, que começou em março, abril do ano passado, qual era a intenção da mesma? Achatar a curva de contaminação, né? O pessoal muita gente já esqueceu essa questão de achatar a curva de contaminação, para que os hospitais se preparassem com leitos, UTI, respiradores, etc. Dinheiro foi para estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais, e nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não deram a devida atenção para a saúde. Então, no momento, quando você vê aí, em especial aquela grande TV, conhecida como TV funerária também, o tempo todo só quer saber de mortes. Não fala em número de curados, o tempo todo número de mortes. E falando aqui, como é que está a capacidade de UTIs nos seus respectivos estados. Está com 90%, está com 95%, e em função disso, justifica para eles medidas de isolamento. No meu entender, está equivocado. No meu entender, o senhor pode ser diferente. Até porque, presidente, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Evitar aglomerações, como nós fazemos, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial, pedindo que as pessoas não vão diretamente às agências da Caixa. É uma conduta, né? Usar máscara, álcool em gel, é uma conduta necessária, mas isolamento, impedir que pais e mães de famílias, que muitas vezes estão em situação precária, morando embaixo de uma brasilite, não possam conseguir o sustento dos seus filhos, é uma coisa bem diferente. Então, o conjunto dos estados e municípios, de acordo com o Banco Central, obteve um superávit primário, o ano passado, de 38 bilhões de reais. Eu fiz a minha parte, o governo federal, com a sua equipe econômica, nós fizemos a nossa parte. Mortes, infelizmente, estão acontecendo. Mesmo que os prefeitos e governadores tivessem tomado as melhores medidas do mundo, nós sabemos que mortes ocorreriam. Agora, alguns culpar o governo federal pelas mortes, isso aí não é nada mais, nada menos do que má fé. Cid, a primeira pergunta é essa. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, um banco demitiu cerca de 20 funcionários que continuaram recebendo o auxílio emergencial, embora tivessem garantido o salário. Isso aconteceu em outras empresas? O Ministério tem um levantamento completo desses casos ou não? Ocorreram outros casos, sim, e muita coisa tem sido apurada. Muitas pessoas, aqui fica até o meu agradecimento, porque ao perceberem o recebimento indevido desse auxílio, devolveram de bom grado, presidente. Então, meus parabéns a esses cidadãos brasileiros que têm a consciência que existem brasileiros mais sofridos, que precisam, sim, desse apoio do governo, que está chegando mais uma vez com o auxílio emergencial. Por outro lado, aqueles que não devolveram, né, muitos estão sendo identificados. Já no imposto de renda desse ano, quando se preenche o imposto de renda e se detecta isso, já aparece lá uma guia de recolhimento para a conta única da União. Além disso, muitas operações da Polícia Federal estão sendo desencadeadas, já foram noticiadas em vários estados, quadrilhas, inclusive, especializadas na utilização, né, de capturar esses dados de forma eletrônica e pegar, né, colocar a mão no recurso federal que é destinado para essa população de vulneráveis, de brasileiros que realmente precisam de ajuda. Então, é um crime nefasto, né, que precisa ser combatido, e gostaria de fazer um apelo a todo aquele que, de fato, tenha recebido indevidamente esses recursos, que, de fato, tenha, não é, consciência e faça, né, de forma espontânea a devolução desses recursos. Ô, João, eu conversei há poucos dias com o Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, e ele me disse que todas as profissões tem gente que sacou o auxílio emergencial. Todas, praticamente sem exceção. A minha, a tua, Augusto Nunes, está certo? Foi um negócio realmente inacreditável. Mas a execução do auxílio emergencial no último ano, presidente, que executou 294 bilhões de reais, isso significa mais de 10 anos do Bolsa Família em apenas 9 meses, gerou também
né, para o Estado brasileiro uma gama muito grande de informações. E com essas informações, que são mais de 200 fontes de dados diferentes, nós conseguimos fazer cruzamentos e, com isso, eu tenho certeza que nessa rodada do auxílio, né, teremos mais eficácia na destinação desses recursos. Aí nós agradecemos a participação da Dataprev, Caixa Econômica Federal, Canuto, Caixa Econômica Federal, todos os órgãos envolvidos, servidores e colaboradores que se dedicaram muito. É uma grande façanha, né? O Brasil certamente foi o país que conseguiu ter mais eficácia nesse programa no período de pandemia, né? Outros países, inclusive, que dispõem de muita tecnologia, não conseguiram, né, fazer chegar a uma gama tão grande, né, da nossa população o auxílio de forma efetiva, como o auxílio, né, que o governo federal conseguiu fazer chegar aos brasileiros. Levantamos aqui para onde está indo, então, dezenas de toneladas de cestas básicas que foram arrecadadas lá, que foram conseguidas lá na CEAGESP em São Paulo, bem como junto ao programa aí, Pátria Voluntária. Tá? Então já saiu esse comboio, tem caminhões do Exército Brasileiro, tem caminhões de particulares, estão indo para a comunidade do Arisco, fica em Eusébio, no Ceará. A distância é aproximadamente 3.000 quilômetros, bastante longo. Isso leva o quê? Uns 3, 4 dias de viagem? Se tiver motorista de sobressalente do lado ali, reserva ali. São 41 horas. 41 horas direto? Direto, sem parar. Cid, prepara outra pergunta, Cid. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro João Roma. Olha, ministro, a minha pergunta é sobre as pessoas que estão sendo obrigadas a ficarem em casa e são pessoas que precisam trabalhar no dia a dia. Eu queria saber se é possível acudir essas pessoas, não só com esse auxílio emergencial, mas um específico para o que aconteceu na tragédia pessoal, ou seja, o impedimento de ganhar dinheiro. É possível definir, ministro, algum socorro especial a essas pessoas que não podem trabalhar, que têm profissão, que têm atividade, mas que estão sendo impedidos de trabalhar? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Zé Maria. Sim, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas pelo governo federal. No ano passado, muito já foi feito. Agora mesmo, no Ministério da Economia, se desenvolve o FAT do Bem, são medidas que vão seguir diretamente a isso. Esse público que você falou, Zé Maria, são pessoas que já estão no mercado formalizado, não é exatamente o público ao qual o Ministério da Cidadania tem foco, que são os brasileiros vulneráveis, em situação mais delicada e muitos na informalidade, mas, sem dúvida, medidas como, por exemplo, o amparo às empresas e a todo o setor de eventos, presidente, que tem sido muito prejudicado em todo o Brasil e certamente será um que ultimamente vai voltar às suas atividades depois da pandemia, né? Então, um setor muito afetado que envolve uma gama imensa de profissionais. Houve a mobilização, essa semana, inclusive, já teve a medida votada no Senado, segue para a Câmara e depois vem para a sanção, a apreciação e posterior sanção do presidente da República. Então, são várias medidas, Zé Maria, que atuam em relação a isso. Me perguntaram hoje de manhã também sobre aquele que, por exemplo, for demitido agora, né, nesse início de ano e que não estava no cadastro do auxílio emergencial. Esses estarão amparados pelo seguro-desemprego. Então, é uma série de medidas, por isso foi tão importante a reunião que o presidente Jair Bolsonaro protagonizou na semana passada, chamando o chefe de todos os poderes, governadores, autoridades, seus ministros, para que haja uma cooperação entre todos os brasileiros e que possamos agir de forma sintonizada para superar as mazelas dessa pandemia. Então, olha só, eu vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador Wellington Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar R$250 a título de auxílio emergencial, tem que ser R$600, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com o emprego é ele, o governador Wellington Dias, não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, serão mais 44 bilhões de reais que o governo está se endividando. Então, Wellington Dias, como tem matéria na imprensa aqui, que teu estado, né, todos os estados estão superavitários, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. A nossa proposta é por 4 meses. Você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir, então, de agosto, setembro,
você paga os 600 para o pessoal do teu estado, que você está tirando emprego das pessoas. Então você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia culpando o governo federal. Nós demos bilhões para o seu estado, inclusive, para equipar sua rede de hospital, para comprar leite de UTI, para comprar respirador. E isso não foi feito. Então você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia. Então, lembrando também, presidente, que esses 44 bilhões de reais foram avalizados, né, e pactuados com o Congresso Nacional. Foi o recurso que foi viabilizado, né, dentro de uma faceta onde a política social e a política econômica são duas faces da mesma moeda. Então isso, né, num momento como esse, onde o Brasil, enquanto nação, tem que superar essa pandemia, isso tem que ficar muito claro, porque nós temos que ter toda a responsabilidade fiscal, porque quando a economia não vai mal, não vai bem, isso também afeta aquela população mais pobre, aqueles mais vulneráveis. Né? Então, isso é um recurso que foi disponibilizado pelo governo e, com base nisso, é que o senhor definiu o novo auxílio em 4 parcelas. Em dezembro, o auxílio foi de R$300 e agora R$250. Então, não foi uma diferença tão grande assim. Isso é acima da média do Bolsa Família. E lembrando que R$250 para uma população que está desassistida, passando muitas vezes fome dentro de casa, faz muita diferença. Eu adiciono para mais de 40 milhões de pessoas. Mais de 40 milhões de famílias, presidente. A gente sabe que o recurso é pequeno, sabe disso, ninguém está negando isso aí. Mas pelo volume de pessoas, em especial aqueles chamados de invisíveis, né? Os informais que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é muito, é um quebra-galho, ajuda. Tá? É o que o governo pode fazer. Nós não podemos desequilibrar a nossa economia. Caso contrário, os efeitos desse desajuste da economia serão muito mais danosos. Vem inflação atrás disso, como está vendo a inflação. Inflação, carestia. Nós sabemos que a inflação da cesta básica foi maior do que bem maior que a inflação normal do ano passado. Agora, isso vem de consequência. Consequência do quê? Muitos diziam, né? Fique em casa, a economia a gente vê depois. Vocês estão vendo a economia agora. Então, essas pessoas que apoiaram o Fique em Casa, a economia a gente vê depois, são, em parte, né, responsáveis por o que está acontecendo no Brasil. Nós sempre nos preocupamos com vidas, mas sempre disse, e continuo dizendo, que o vírus e desemprego, nós devemos atacá-los. Porque, como mostrei aqui no Jornal da Argentina, a miséria subiu 42% na Argentina. E lá continua fechado. E é um dos países que mais morre gente por milhões de habitantes. É sinal que a política do lockdown, a política do fica em casa, de toque de recolher, de confisco, da possibilidade de confisco de propriedade privada, como o estado do Nordeste. É um absurdo isso aí. Alguns governadores, alguns prefeitos, estão baixando decretos que têm poderes mais restritivos que o estado de sítio. E olha que o estado de sítio, você parlamentar sabe disso, eu baixo o decreto, mas só entra em vigor depois do Congresso dizer sim. Enquanto o Congresso não se manifestar, não vale o estado de sítio. E hoje em dia, qualquer governador, qualquer prefeito, tem os responsáveis, mas tem aqueles que abusam. Baixa o decreto que se explode o mundo. Como, por exemplo, entram nos direitos e garantias fundamentais. Está na Constituição, uma questão de tempos religiosos. Não interessa a igreja evangélica ou se é católica. A liberdade de culto é sagrada, está lá na causa pétrea da nossa Constituição, não tem que mexer nisso. O direito de viver também é sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo. Então, é difícil falar, né? Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reveja certas decisões. Todos nós podemos errar, nos equivocar. Eu já errei o voto meu, você deve ter errado o voto teu, porque você votou, se arrependeu. Isso acontece. Agora, esse excesso de poder, o poder absoluto, mais que está de sítio, para governadores e prefeitos, isso realmente não dá para a gente admitir. A gente vê cenas lamentáveis, né, de agentes de segurança, guardas municipais, batendo, dando soco na cara de trabalhador, algemando o trabalhador que está empurrando uma carrocinha de verdura. Isso é um crime que está acontecendo. Agora, isso vai ter um limite um dia. Não pode continuar acontecendo essas coisas e nós assistimos passivamente isso aí. Agora, realmente, esses superpoderes não é possível.